Fala pessoal, quem fala é Arthur do NGP Podcast Performance. Vamos para mais um episódio hoje com um convidado e cliente, parceiro e cliente, né? Da NGP, Cláudio Filho, engenheiro ambiental formado pela Universidade Católica de Pernambuco, atua na área desde 2004, já passou por grandes empresas em Recife, até mesmo pela África, onde trabalhou 2 anos na elaboração de projetos ambientais para rodovias e obras públicas. Em 2014, fundou a CF Engenharia Ambiental, empresa que lidera hoje em Caruaru, oferecendo soluções e serviços voltados para a sustentabilidade e desenvolvimento ambiental. Cláudio Filho, e aí, meu amigo? Como é que você tá? Tudo certinho? Bora trocar essa ideia, se apresenta aí pra galera, conta aí quem é Cláudio, quem é a CF, quem é Cláudio além da CF. Fala aí. Show de bola, Arthur. É um prazer e agradeço o convite. A gente, na correria aí, quer participar, vamos lá participar do podcast com a gente. A primeira coisa que eu fiz, vamos embora. Cláudio Filho, como você disse aí, engenheiro ambiental. Entrei na faculdade em 2004, na Católica em Recife, formei em 2009. Mas desde 2004 trabalho com meio ambiente, trabalho na área de ambiental, trabalhei também com qualidade, saúde e segurança, no sistema de gestão integrada em diversas empresas em Recife. 2009, quando eu me formei, fui para uma empresa de engenharia, que aí foi onde comecei a traçar o ramo da parte da engenharia. Tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa como gerente de sistema de gestão, então qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. E desse projeto foi tão bom assim, esse projeto que a gente fez, conseguiu certificar a empresa. No sistema de gestão, a gente conseguiu auditar junto com a empresa certificadora. Auditamos a BR-101, que vai para Natal. Então, Recife, Natal, a gente conseguiu auditar aquele trecho. A empresa que eu trabalhava, a ATP Engenharia, ela estava com contrato de fiscalização dessa obra. Então, a gente foi para lá, um contrato muito bom. E aí a gente conseguiu certificar e a partir desse momento da qualidade do serviço prestado, surgiu uma oportunidade que eles têm um braço da ATP, é a empresa BDM Engenharia, então, em Angola, e surgiu a oportunidade e o presidente chamou e fez, surgiu a oportunidade de um engenheiro ambiental em Angola. Topa? Rapaz, eu fiz, me dê até amanhã, que eu tinha casado em maio e isso era em outubro, para viajar em outubro. 5 meses para eu decidir assim, tinha acabado de casar, mas era uma situação que poderia mudar a minha vida, com experiência, com tudo. E tinha recém-formado, né? E fui para casa, conversei com a recente esposa e disse, vai mudar a vida da gente, pode mudar a vida da gente. E ela fez, vá-se embora. Tinha acabado de ir para Recife para morar comigo, teve que voltar para Caruaru e eu fui para Angola. Passei 2 anos lá, foi 2 anos muito proveitosos, assim, experiência fantástica. Você imaginar que um país que passou mais de 40 anos em guerra civil, e aí eu cheguei em 2010, né, quando já tinha 10 anos depois do final da guerra. E aí você imagina um país mais de 40 anos em guerra, como é que o país está, né? O estrago que fica tudo isso, né? Os resquícios da guerra. Você não tudo. tem noção, tanque de guerra no meio da rua, assim, uma bagaceira mesmo. Lá se chama muito, lá é província, né? A gente chama de interior mesmo, cidade, lá se chama de província e a capital. Para você ter ideia, o pessoal saía das províncias, no tempo da guerra mesmo, saía das províncias para ir para a capital, porque é a cidade que o presidente mora, então tenha mais possibilidade de sobrevivência. E aí Luanda, a capital de Angola, estava abarrotada de gente. E aí quando acabou a guerra, o que é que o pessoal precisava era voltar para as províncias. Sim. Como é que vai voltar sem estrada? Como é que vai voltar sem estrutura?
E aí e ainda está sendo, eu ainda tenho amigos que trabalham lá. Até hoje está em recuperação ainda dessa Até época. hoje está em recuperação. Tu foi em que ano? Tu foi 2010, voltei em 2012. de 10 a 12. Isso. E aí peguei situações de viajar, viajar 300 quilômetros para uma cidade, 2 dias de viagem. Meu E aí, Deus. 2 dias de viagem, você tem que parar, você tem que cortar a rota porque tinha campo minado. Então, assim, foi uma situação que acontece e por isso que eu digo, é uma experiência muito boa. Eu trabalhei na elaboração dos projetos ambientais para justamente para essa reconstrução dessas estradas, dessas rodovias. Não existia rodovia, era estrada de chão com tanque de guerra, campo minado. Era a brecha que dava para um carro passar, o carro passava. Exato, desse jeito. Agora, me explica melhor. Essa questão de tu trabalhou lá fazendo projetos ambientais para reconstruções dessas vias que ligavam províncias. Uhum. Como é que funciona um projeto ambiental lá, nessa questão? Porque o que era que tu avaliava e tu levantava como projeto? Vamos lá. A legislação de lá é a legislação praticamente igual Portugal, certo? A língua de Angola é português, de Portugal. A legislação bem parecida com a do Brasil. E o que é que a gente faria lá? A gente fazia o levantamento de aspectos e impactos ambientais para justamente construir a rodovia. Então, se não tinha nada, se o país passou mais de 40 anos de guerra, tinha muita vegetação, tinha situações que precisava passar em derrubar, destruir rocha, uma situação muito, vamos dizer assim, crua da parte ambiental, que teria que passar uma rodovia que ia ligar 400, 500 quilômetros de Luanda para uma província. Então, a gente vê, justamente faz o levantamento do aspecto e o impacto ambiental que a construção da rodovia vai causar para o meio ambiente. E aí vem um plano de ação, vem um projeto de recuperação de área degradada, e eu trabalhei justamente nesse setor. Entendi. Junto também com o licenciamento. Então, a empresa a BDM, ela era responsável por alguns contratos de elaboração de projetos e de consultoria para o licenciamento junto ao órgão ambiental de Angola. Entendi. Interessante. E por ser outro país, tu disse que a regulamentação de lá, né, o Código Ambiental, né? Isso. De lá, As leis. as leis são as mesmas de Portugal, Isso. mas não são as mesmas do Brasil. E tu tinha saído de uma faculdade que tu estudou todas as leis do Brasil. Isso. Como foi essa adaptação? Cheguei, como dissesse assim, ó, te vira. Tem isso aí. Te vira, ó, tu viesse e agora a gente já tem um projeto ali, que aí é o EARIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, que precisa ser aprovado, que precisa ser elaborado e apresentado ao órgão ambiental para que seja que seja emitida a licença ambiental para aquela construção. Sim. Teve rodovia, teve usina de asfalto, teve pedreira, então eram essas construções que eu mais atuei. Mas aí, ó, a legislação é essa aqui. E aí estuda e seu corpo técnico é isso aí, tem um engenheiro florestal, tem um engenheiro civil, tem um engenheiro de minas que faz parte da equipe, e aí vocês se juntam e vai elaborar, e aí a gente tem que se virar. Literalmente, trabalha com o que tem, dá teu melhor e acabou-se. Exatamente. E outra, tava só lá, né? Só a família toda no Brasil e tinha que fazer o quê? Tinha que se dedicar, tinha que estudar para que o negócio funcionasse mesmo e desse certo no tempo que estava lá. E passei 2 anos lá. Entendi. Então foram experiências que para tu foi... Não, foi assim, foi extraordinária. Uma experiência extraordinária de poder, de vivência, não digo só de experiência profissional, tá? Uhum. De pessoa mesmo, porque você... país de terceiro mundo, com situação precária para crianças. Pra você ter ideia, eu passei situações lá que tinha que passar dentro do esgoto, só que eu estava dentro do carro, né?
Só que eu o estava dentro pessoal de um que carro abre- com o motorista da empresa e eu tinha que passar com o carro lá dentro do esgoto e eu olhava do lado aqui, tinha uma criança com a barriga desse tamanho, cólera, muita gente com malária. Inclusive eu peguei malária, peguei uma situação ainda tranquila, leve, que é a medicação, mas tive situações que um colaborador da empresa que eu trabalhei faleceu de malária. Então, é a situação que eles vivem. Um país de terceiro mundo com uma situação precária, precária, precária. Você vai, sai do Brasil, vai para Angola, você é rico, porque a pobreza lá é muito, muito grande. Então, são dois níveis de classe social bem distintas, entendeu? a disparidade que Disparidade. você sair de Recife, que hoje é extremamente desenvolvido, em 2010 Uhum. estava muito equiparado a hoje. Por digital, né? Já Sim, estava por lá. Mas você sair de Recife para ficar 2 anos numa realidade feita Angola, pós-guerra, ajudando a reconstruir, eu acho que isso mexe muito com o teu pessoal. com certeza. E assim, você é cristão. Sim, Então eu acredito que isso te aproximou muito mais ainda da fé, com né? certeza. Como foi tu, pessoalmente, agora tirando a parte de engenharia ambiental, como foi pessoalmente tu passar e transitar, viver o mais próximo da realidade que eles tinham lá durante esses 2 anos, porque o conforto de você estar como expedição, né? Você vai estar no carro, você vai ter a comida lá, você vai Sim. ter o alojamento corretamente. Mas como foi? E quais foram as partes assim tocantes que existiram lá que tu possa compartilhar? É, é imaginar que tem que pedir agradecer a Deus todos os dias pela vida que a gente tem, pela vida que a gente tem aí no Brasil, onde é que quer que seja. A gente tem uma casa para morar, tem água para beber, tem comida e situações que realmente, situações que, pronto, ó, pra você ter ideia. Eu fiz uma viagem de Luanda para uma província, deu 400 quilômetros. Sim. Isso em quantos dias? Deu 2 dias. Deu 2 dias porque tinha que dormir Tinha que na parar, metade, caminho situações interditado, essas situações assim da pós-guerra. interditado, campo minado, tem que desviar, tem que dormir ali para acordar no outro dia e viajar o restante. É, e você chega lá no local, que você estava lá na capital, tudo mais civilizado. Aí você vai para a província, você vê uma cultura totalmente diferente. As pessoas não falavam português, era só os dialetos. E aí você pega uma pessoa lá que fala 40 dialetos. Você não entende nada. E você tem que respeitar do jeito que ela é. Tem que respeitar, você está no local dela. Deles, exato. E todas as viagens a gente fazia com um motorista angolano, motorista da empresa angolano. E aí ele fala além de falar português, fala os dialetos de cada província. E aí você se olha assim, você diz, eu não tenho o que reclamar da minha vida. Saí do Brasil, tô aqui, aí vamos lá, com ajuda de custo, ganhando em dólar, e o pessoal aqui fazendo o quê? Sem nada, pedindo esmola, com o pé no esgoto. Então, assim, a gente não tem nada que reclamar. E quando vem aquele choque de realidade, né? Aí vem o choque de Aham. realidade e faz. Rapaz, você reclama porque ele levou um tropeção, arrancou o dedo, a unha do dedão. Não, não reclamo não. Então, assim, eu vim, quando eu voltei mesmo em 2012, voltei em 2012 porque em uma das férias, quando voltei para o Brasil, a gente passa. Técnico passa 4 meses e 15 dias de férias. Tudo pago pela empresa. Então, engenheiro passa 3 meses e 15 dias de férias. Quando é diretor, passa 2 meses e 15 dias de férias. E aí, umas férias dessas minhas, de 3 meses, minha esposa engravidou. E aí eu disse: Ó, meu primeiro filho, vou nada de jeito nenhum. Vou viver ele em Angola, meu filho vai nascer e eu vou. Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu até estaria lá, certo? Se eu tivesse a cabeça de hoje, certo? Depois de 15 anos, né? Isso. Mas, como eu era muito novo ainda na época e estava recém, eu não vou
vou voltar. E foi quando eu voltei em 2012. Mas aí você volta, não tenho o que reclamar não, aqui no Brasil. Eita, vou trabalhar, vou para ter minhas coisas. Se as coisas apertarem, a gente vai continuar trabalhando. Porque lá o pessoal não tinha trabalho. Não vivia de nada. Governo, ajuda de governo como? Se o governo tinha passado 46 Era o que eu anos ia dizer agora. O governo estava quebrado, vindo de guerra. Exatamente. Não tinha uma perspectiva econômica. E outra, viável, ditadura, né? viu? Ditadura. Era uma ditadura. Lá era ditadura. Mesmo pós-guerra. Mesmo pós-guerra. O presidente passou mais 40 anos no poder, pô. Então, vários, tanto Angola, Iêmen, alguns outros países ali da África, quando teve aquele rebuliço que fizeram muitos protestos. Enquanto eu estava lá, teve um dos protestos lá na Praça da República, que aí para derrubar o presidente, que foi aqueles presidentes que passaram mais de 40 anos no poder, e aquele rebuliço todo, a gente ficou apreensivo, o brasileiro ficou apreensivo, o que é que vai acontecer aqui com a gente? Porque vocês em outro local, a gente estava no lugar deles, e a gente vai acontecer o quê? Literalmente os estrangeiros eram vocês. Exatamente. Aí a empresa tranquilizou, não vai acontecer nada, não se preocupa não. Para você ter ideia, eu morava lá numa casa com vários engenheiros, eram 7 engenheiros total, cada um no seu quarto, uma casa gigante, cada um com seu quarto. E a segurança da casa lá eram 2 angolanos, cada um com uma AK-47 segurando. Assim, então tinha um risco ali é um local totalmente instável. Sim, com certeza. Qualquer momento, se o angolano doidar a cabeça, podia, entendeu? Então, assim, você tá lá no lugar dele, a mesma coisa, a gente tá no Brasil. Imagina que vem um monte de estrangeiro morar no Brasil e trabalhar e ganhar mais do que você tem daqui. Então, vai ficar... Por que esse pessoal tá vindo para cá? Essa quantidade de Cria gente... uma visualização externa, né? A pessoa, no caso, a pessoa do local, cria uma visualização daquela pessoa que está vindo de fora para trabalhar do teu local sobre a tua terra. Exatamente. Ganhar mais do que tu, fica... Exatamente. Dá um receio, né? Aí quando aconteceu essas situações, a gente ficou meio apreensivo, mas a empresa tranquilizou, disse que não iria acontecer. Se fosse o caso, ia fazer uma evacuação dos brasileiros, da empresa, tudinho. Vocês passavam por algum treinamento de evacuação rápido assim, não? Ainda bem. Não. Ainda bem que nunca aconteceu nada demais. E aí acabou que não precisou, as coisas voltaram ao normal. E aí foi. 2012 eu voltei. Foi quando aí eu fui me dedicar à empresa mesmo, mas a profissão. E de 2012 a 2014 eu trabalhei como autônomo. Então era Cláudio, filho ali, Cláudio trabalhando, prestando serviço em algumas empresas. As coisas ambientais no Brasil ainda estavam engateando, principalmente em Caruaru. Então, exato. Era o que eu ia falar. Eu me lembro muito bem de uma época... Eu não lembro se foi em torno da época que tu abriu a tua empresa, a CF, em 2014, né? Mas eu me lembro que teve uma época que estava em jogo a regulamentação dos resíduos de lavanderia aqui em Toritama. Sim. Tu já estava nessa área naquela época e tu já fazia esse controle nessa questão também? Ou só em obras do zero? Veja, quando eu comecei ainda estava bem... assim, em Caruaru e região ainda estava bem maduro, essas coisas. Eu era sozinho também, na época não tinha... depois foi que abriu o primeiro curso de Engenharia Ambiental da ACES. E aí surgiu a necessidade de abrir a empresa em 2014, porque eu trabalhava como autônomo, e aí uma das empresas disse, você precisa ter uma empresa, você precisa emitir nota, você precisa realmente... crescer. Aí foi quando surgiu a oportunidade, e aí na verdade a necessidade de abrir a empresa. Aí foi quando eu abri a CF e comecei em alguns pequenos contratos, né? Empresas que estavam sendo obrigadas a tirar um licenciamento ou a elaborar um projeto. E aí foi quando veio isso que você falou da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi quando gerou foi elaborada a lei
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e as empresas, grandes empresas, os maiores que a gente chama maiores poluidores ambientais de resíduos estavam sendo cobrados para poder ter um plano, para ter uma gestão dos resíduos. E aí foi quando as coisas foram crescendo, a gente foi se aprofundando mais e outras, as empresas necessitando. Por quê? Uma coisa difícil quando você chega e você abre uma coisa dessa, você ir atrás e na empresa e oferecer. Só que a empresa, não, eu quero isso, não, isso é um custo para mim. Né? Outra coisa é quando obrigam, né? Exatamente. Não, isso é um custo, eu não vou gastar. Aí quando um órgão ambiental obriga e diz, vai ter que ter e agora é assim, assim, aí, porque senão você pode, não vai ter seu alvará, você paga multa, você se tiver causando um impacto ambiental, você pode fechar, aí vai atrás do profissional e aí foi quando a gente foi crescendo em 2014 e aí foi aprofundando a empresa, a gente comecei só mesmo, depois de um tempinho teve alguns estagiários, um funcionário e hoje estamos aí completando 11 anos esse ano. 11 anos na CF. Na CF. E 19 como engenheiro ambiental. Porque assim, 16 como engenheiro ambiental, vamos lá, 11 anos de CF, 16 como engenheiro ambiental, mas vamos considerar aí 19 porque desde a época que começou lá ali. 2004. Eu entrei na faculdade em 2004. Entendi. Em fevereiro de 2004. Em abril de 2004, eu já estava trabalhando na área. Então, a Rayovac, aquela empresa das pilhas amarelinhas ali no Curado, na entrada do Recife, na frente do Atacadão dos Presentes, meu primeiro trabalho... Lembro nitidamente dessa pilhazinha que eles deixavam uma caixa d'água pintada em pilha. Exatamente. Né? Trabalhei ali na equipe de meio ambiente. Então, assim, por isso que eu digo, eu trabalhei desde 2004. Eu entrei na faculdade em fevereiro, em abril eu já estava trabalhando na Rayovac. Que massa. Já estava trabalhando lá e já estava mexendo com a questão ambiental. Então, assim, aprendi muito em todos os locais que eu passei. Todos os locais que eu passei. E olha que eu passei. Eu fui daqueles que era um ano aqui, um ano ali, porque isso me deu uma abrangência enorme de experiência. Foi daqui até Angola. Exatamente, tá vendo? Exatamente. Agora me conta, como foi essa tua entrada não só no mercado, mas na faculdade, já que no primeiro período praticamente da faculdade você já entrou no mercado. Como foi essa tua entrada na engenharia? Vamos lá. Eu não comecei na engenharia ambiental, tá? Eu fiz a faculdade para licenciatura em Química. Sim. Doido, queria ser professor de Química. Gostava muito de Química na época do colégio e... queria ser professor de Química. E as condições da minha família, na época, para pagar uma engenharia ambiental, mensalidade em 2004, uma mensalidade de R$1.000. Em 2004? 2004, pesado. Salário mínimo era o quê? 600? Pesado. 400, pesado. Por aí. Fiz a faculdade para licenciatura em Química, na Católica, passei, que a mensalidade era R$195. E fui com a cara e a coragem. Meu pai fez, quer ir, vai-se embora. Entrei como licenciatura em Química. Fiz 6 meses, fiz um período de licenciatura. Foi quando, dentro da faculdade, aí é onde já começa o network, né? Uhum. Aí já começa as conexões. Foi quando, dentro da faculdade, eu conheci, que não sabia na época, não sabia nem o que era. Conheci engenharia ambiental. E já estava trabalhando como... Estudava licenciatura em Química, mas estava trabalhando na área ambiental, já na Rayovac. Conheci a engenharia ambiental. Aí o rapaz, não tenho condições, é muito caro, não vai ter condições não. Aí surgiu a oportunidade de se inscrever no FIES. Inclusive pagar até hoje, tá? Tem FIES. Minha esposa tá nessa labuta. Surgiu a oportunidade de se candidatar do FIES para ter a bolsa de 70%. Vamos com a cara e a coragem também. Manhã junta as documentações, pai junta a documentação e vamos se inscrever. Foi uma luta, meu amigo. Foi uma luta de
de dias e dias apresentando documentação e entrevista e tal, e tal, e tal. Eu e minha mãe em Recife apresentando documentação. É extremamente complicado naquela época, né? Hoje é mais fácil, É. hoje é tranquilo demais. Antigamente, meu amigo, era entrevista em cima de entrevista. E documentação, um documento por conta de uma data, não tava. Ó, isso, eu já estava agoniado, mas aí Papai do Céu abençoou. Eu fui classificado na Bolsa do FIES 70%. Na hora que eu fui classificado, na hora que saiu a aprovação da faculdade mesmo, eu estava com minha mãe, fui na administração, na secretaria e pedi transferência de curso. Do primeiro período para o segundo. Então, aí acho que só aproveitei 2, 3 cadeiras do curso de licenciatura em Química e já aí no segundo período da faculdade mesmo eu já estava em Engenharia Ambiental. E aí pago FIES até hoje, ainda tenho alguns anos aí para... Se formou quando? Formei em 2009. De 2009 até hoje. E aí até hoje está pagando. Mas tá terminando. Ah, para quem tem fiéis aí, vai se preparando. Tem muito tempo ainda para pagar. E eu tinha 70% de bolsa, né? E quem tem 100? Quem tem 100, né? Ixi, minha Nossa Senhora. Então daí mas começou. agradeço o FIES. Foi uma oportunidade. Agradeço né? o FIES porque hoje eu sou engenheiro ambiental, tenho a profissão que eu tenho. E com essa experiência assim, por conta do FIES. Perfeito, perfeito. Então, não foi por acaso que você entrou na faculdade de Química e de Química passou para Engenharia Ambiental. Teve algo que te fez mudar para Engenharia Ambiental? Tu conheceu através da Rayovac? Conheci através da Rayovac e dentro da faculdade. Dentro da faculdade já tinha o pessoal conversando sobre isso. O pessoal dizia assim, meio ambiente é a profissão do futuro. Todo lugar que eu ia, porque o bloco de licenciatura e de engenharia era o único, bloco D da Católica. Sim. Todo mundo, engenharia ambiental é a profissão do futuro. Engenharia ambiental é a profissão do futuro. Eu fiz, eu tô fazendo o quê em licenciatura em Química? Se engenharia ambiental é a profissão do futuro, eu tô fazendo o quê? Eu vou para engenharia ambiental. Foi quando teve a questão do FIES e a primeira oportunidade eu fiz a transferência de curso. Massa, massa. É o que é bem equiparado o período da pandemia. Sim. Foi quando minha esposa ela entrou na faculdade de farmácia. Todo mundo validava essa tese. Farmácia vai ser extremamente requisitado por conta da pandemia, blá, 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 blá. Sim. Entendeu? Então, assim, isso também, a questão de mercado, influenciou muito a tua escolha para engenharia ambiental. Com certeza, com certeza. E aí imagina que lá em 2004, veja, em 2004, se eu não me falha a memória, o primeiro curso de engenharia ambiental do Brasil tinha 6 anos. Então, em 2004, a primeira turma de engenharia ambiental no Brasil estava se formando. Sim. Era alguma coisa assim. Então, era uma coisa muito novo. Então, todo mundo dizia assim, não tem profissional no mercado. Não tem, então é uma coisa do futuro. Então, aí foi quando todo mundo falando, as turmas de engenharia ambiental na Católica, cheia. Turma Arthur, era turma de 60, 65 alunos. Do primeiro ao último período? Não. No último ia diminuindo. Estou dizendo assim, todas as turmas que iniciavam, tanto no primeiro, no início do ano e no meio do ano, tinha vestibular e entrava. Era turma de 65 alunos. Era muito volumoso. Muito volumoso. Aí todo mundo sabe, curso de engenharia tem aquela queda, quando pega lá cálculo 1, 2, 3 e 4, aí vai saindo muita gente. Mas era muito volumoso porque tinha esse... Engenharia ambiental é a profissão do futuro. Engenharia ambiental é a profissão do futuro, entendeu? Foi a mesma questão do mercado que aconteceu na época da Copa do Mundo aqui no Brasil. Que todo mundo dizia, não, engenharia civil vai bombar. Por conta das construções dos estádios. E hoje tá aí o excesso de engenheiro civil, que tem até a piada de engenheiro civil tá virando fazendo Uber, né? É. Por conta do excesso de mão de obra e a falta de demanda. Exatamente. Entendi. Mas sobre a engenharia ambiental especificamente, como é que tu enxerga a importância dela hoje? Eu acredito que até hoje tem gente que negligencia muito a parte ambiental, tanto para o negócio dele, que tem donos de indústria, que tem um impacto ambiental muito alto, tem donos de lavanderia, principalmente na região da gente aqui, donos de lavanderia, tem um impacto ambiental muito alto, que a gente, antigamente, hoje não muito, mas antigamente a gente passava pelo rio ali, que corta Caruaru-Toritama, a gente via os resquícios, né, da tinta do jeans. Então, como é que você enxerga a importância da engenharia ambiental
para o ambiente e para o mercado hoje? Vamos lá. A engenharia ambiental, o engenheiro ambiental é a profissão que hoje não pode faltar no mercado, certo? Existem várias empresas que são consideradas potencialmente poluidoras ao meio ambiente. E isso está discriminado nas leis ambientais. Empresas potencialmente poluidoras, e aí isso é detectado a partir dos levantamentos dos impactos ambientais que elas causam de acordo com a sua produção, com a sua atividade. Sim. E o engenheiro ambiental é o profissional que consegue avaliar perfeitamente esses aspectos ambientais. Só o engenheiro ambiental? Não, porque quando a gente fala em meio ambiente, a gente precisa também ter profissionais capacitados e uma equipe multidisciplinar. Mas o engenheiro ambiental é o profissional que consegue fazer uma avaliação dessa. Nós temos aí nosso mais antigo cliente, daqui de Caruaru, Luzarte Estrela. Fernandinho, um abraço. Desde 2016 que estamos lá. A empresa começou em 2014 e desde 2016 que eu sou engenheiro ambiental da Luzarte. E aí você entende a importância do profissional para uma indústria do porte da Luzarte Estrela, que daqui a alguns anos vai ser a maior fábrica de louças sanitárias da América Latina. Está se produzindo para isso com a expansão da fábrica. E a fábrica causa impacto ambiental e aí tem que ter a pessoa lá para poder saber qual é o plano de ação para os impactos ambientais que são causados na produção, na operação e em alguma atividade. E aí, esse profissional hoje, com os órgãos ambientais mais fechados, hoje, 2011, teve a descentralização do órgão ambiental. O que é que acontecia? O órgão ambiental, vamos falar de Pernambuco, só existia o CPRH, que é a agência ambiental, a agência de meio ambiente do estado. Em 2011 saiu a lei, uma lei complementar que os municípios podiam descentralizar o meio ambiente. E aí foi quando começou os municípios pegar o meio ambiente, o quesito meio ambiente, para colocar dentro da prefeitura. E aí, vamos lá, Caruaru, Agrestina, Recife, Jaboatão, Olinda, todos esses municípios têm o meio ambiente dentro da sua prefeitura. Então, os empreendimentos não precisam ir para o CPRH para tirar uma licença ambiental. Todos os empreendimentos em Caruaru, exceto lavanderia industrial, essa que você falou. Lavanderia industrial não é aquela lavanderia rápida. Lavanderia industrial mesmo, aqui tem tingimento de jeans. Exceto a lavanderia industrial que Caruaru não licencia, tem que ir para o CPRH. Mas todos os outros empreendimentos, o licenciamento é próprio no município. E quando acontece isso, o município tem sua própria lei e o negócio fica mais apertado. A cobrança é maior, a fiscalização é maior, isso, né? Exato. Imagina um órgão ambiental que teria que fiscalizar de Recife a Petrolina. 186 cidades. Exatamente. Durante o ano. Que o último concurso foi a 1900 e bolinha, eu estava na faculdade ainda. E aí o município chega só para fiscalizar o município e as empresas do município, e aí ele vai montar a sua agência de meio ambiente. E aí a fiscalização fica maior, como você disse, e aí a obrigatoriedade das empresas fica maior. Aí quando entra também, levar em consideração Caruaru hoje, para você conseguir seu alvará, você precisa ter ou a dispensa ambiental, ou a licença simplificada, ou a licença de operação do empreendimento. Quem é a pessoa certa para isso? É o engenheiro ambiental. Ele vai saber quais são os passos, ele vai saber quais são os projetos para conseguir a emissão dessa licença ambiental. Então imagina que com o passar do tempo, com esses órgãos ambientais dos municípios mais fechados,
a gente consegue ter uma amplitude maior nas nossas atividades. E aí, com a qualidade e mostrando o serviço, a gente consegue atender mais clientes, mais empresas. Mas é basicamente isso. Imagina que a gente não tinha muita conhecimento, o pessoal... Olha, uma coisa aqui que eu não ria não, tá? O que é um engenheiro ambiental? Sabe o que é que o pessoal dizia? Não. É o cara que planta árvore. É muito mais além. Você é o quê? Eu sou engenheiro ambiental. Ah, tu planta árvore, né? Não é. Então, assim, é muito mais além. A gente trabalha com vegetação, com água, com esgoto, com solo, com ar, com resíduo sólido, com construção, junto à equipe da construção, junto ao engenheiro civil. Então, assim, é muito mais do que plantar uma árvore. Isso era uma coisa que a gente escutava muito na época, que foi passando o tempo e as pessoas agora já entendem mais a questão ambiental e agora o que é que o engenheiro ambiental pode fazer. Entendi. Nessa parte de engenharia ambiental, a gente pode até trazer mais para a realidade caruaruense, que é a construção de muitos edifícios, tanto de moradia como de corporates, né, que são para empresariais. Vocês também fazem laudos para isso. Como é que funciona o laudo nessa ocasião? O que é que vocês vão medir, já que não vai ter... Na minha cabeça só entra os dejetos das lavanderias, porque foi muito marcante para mim, porque olhava no jornal, tinha isso. Via jornal impresso, tinha isso. TV jornal só passava isso. A BTV só passava isso. Então, é muito fixo na minha cabeça. Mas como funciona isso para uma construção de um prédio? Tanto de moradia de 30 andares, como de corporações, né, para corporate de 15, 14 andares. Você falou da questão do rio, tinha a hora que o rio tava azul, rosa, isso, roxo, era colorido, batia o sol, você via lá colorido, aquelas manchinhas. Então, isso foi muito marcante, né? Quem aí que é de Caruaru e Toritama e Santa Cruz, né? A região daqui não conhece a fama do Rio Pojuca. Exatamente. Né? Então, é exatamente essa. E o Rio Capibaribe, né? De Toritama, que é mais forte ainda, a rejeição ali dos dejetos é mais forte ainda. Então... Exatamente. Mas aí, puxando o que você perguntou sobre a questão do imobiliário hoje que está em boom, a construção civil que está em boom aqui na nossa região. Vamos lá. Hoje nós temos um trabalho com diversos empreendimentos em Caruaru. Nós entramos desde a concepção do projeto. Então, o projeto está lá na concepção com a arquitetura. Então, a gente é contratado por essa construtora e a gente já entra desde a viabilidade do empreendimento naquele local, do terreno, com a licença prévia, que a licença prévia é justamente com a viabilidade do empreendimento na questão ambiental. Existe a viabilidade urbanística, que aí é a questão da arquitetura, e existe a viabilidade ambiental. A gente ir no terreno e fazer uma avaliação se aquele terreno tem corpo hídrico natural passando. Porque se já tiver corpo hídrico natural passando, tem que atender o Código Florestal. Dependendo do corpo hídrico, se tiver, tem que ter uma margem, na verdade, um APP, Área de Preservação Permanente, para cada lado do corpo hídrico. E aí, se tiver, o empreendimento já vai perder uma grande área. Então, assim, a concepção de onde entra a engenharia ambiental. A arquitetura está lá, preocupada na elaboração do projeto urbanístico. O ambiental está preocupado com a questão ambiental. E todos eles se completam. Então, diversos empreendimentos a gente já entra desde a concepção com a licença prévia, a licença de instalação, que a licença de instalação é basicamente a licença de construção da parte ambiental. É quando o órgão ambiental emite a licença com todos os projetos que foram elaborados pela equipe ambiental, plano de controle ambiental, estudo de viabilidade, plano de gerenciamento de resíduos, o órgão ambiental analisa e depois, junto com todos os projetos de urbanístico, projeto de água, esgoto, elétrico, ele emite a licença de instalação, que é quem dá o direito, junto da licença de construção, do empreendimento construir. E aí nós temos hoje aqui em Caruaru, vamos lá, loteamentos, aí você falou corporate, empresarial, nós temos hotel sendo construído e está com a gente, nós temos diversos empreendimentos imobiliários também,
falando da parte ambiental, né? A gente elabora os projetos, dá entrada nas licenças prévia e licença de instalação. Quando essas licenças são emitidas, a gente faz o monitoramento ambiental. Esse monitoramento é o quê? É a assessoria que o empreendimento, o empreendedor vai ter, nossa. É dizer assim, tudo da parte ambiental, eu não tenho um funcionário, eu tenho uma equipe. E quem faz isso é a CF Engenharia Ambiental. A bronca que der, digo, a CF resolve aqui. Por trás de Cláudio tem uma equipe. Uhum. Por trás de Cláudio, junto comigo, tem uma equipe. Então, nós não somos o funcionário, nós somos o terceirizado, o prestador de serviço da parte ambiental. A bronca que der, o que tá com dúvida, procura a gente. E aí a gente faz o monitoramento mesmo, a gente faz visitas mensais no empreendimento para elaborar o relatório de controle ambiental. Esse relatório tem que ser apresentado no órgão ambiental. Se o empreendimento vai durar 36 meses, 3 anos para construir, a licença de instalação geralmente ela vale por 1 ano. Então, quando vai vencer essa licença, tem que ser apresentado esse relatório de controle ambiental. O que foi que você fez com os resíduos sólidos gerados no empreendimento? Mas o que é que gera no empreendimento é só resíduo da construção civil? Não. E uma máquina lá que você usou, uma perfuratriz, na hora da fundação, você está usando aquela máquina lá. Aí essa máquina quebrou, estava contaminando o solo, o óleo lubrificante lá derramando. É uma contaminação ambiental. Qual é a prevenção que você vai ter para que não aconteça isso? Se acontecer, o que é que você vai fazer? É resíduo perigoso, tem que mandar para um aterro controlado, um aterro sanitário, licenciado. Então, é responsabilidade nossa. Se a gente não fizer, pronto, a gente não faz gestão de resíduos, a gente não tem uma empresa mas nós temos parceiros e a gente indica, a empresa que tem que fazer essa aqui, tem que mandar para o aterro é esse, a gente faz o controle junto ao aterro e você faz o contrato e a gente faz essa gestão como um todo. Dos diversos empreendimentos que nós temos vários contratos que é esse contrato de assessoria, que é o contrato de tá lá para o que der e vier, o que você precisar. Não, mas você veio, a sua visita foi ontem, mas eu estou precisando de você hoje, a gente está aqui à disposição. Entendi. Essa questão de controle de resíduo que está contaminando, né? Controle de contaminação ali na hora da construção é interessante porque são coisas que acontecem. Eu acredito, se uma máquina falha e começa a vazar óleo, provavelmente aquilo dali é uma coisa controlada porque é pequena, né? Mas pode acontecer em grande escala. Sim, né? É normal, Arthur. Normal. É normal. Você tá com Imagina você tá com um empreendimento de 50 hectares. Imagina você, um empreendimento de 50 hectares, 1.200 lotes em Caruaru. 50 hectares vai ser construído 1.200 lotes. Aí lá tá na fase de instalação e de escavação para tubulação de água, esgoto, drenagem e terraplanagem. Aí você imagina aí 10, 15 caminhões, caçamba de um lado para o outro, escavadeira, retro, é muita máquina. Que pode acontecer ela quebrar. É uma máquina, ela pode quebrar ali e começar a contaminação. Eita, a máquina o caminhão tá andando de um lado para o outro, ela vai estar andando com uma bacia de contenção embaixo? Não. Mas se ela quebrar e tiver e começar a derramar óleo, o que é que a gente vai fazer? Qual é a ação que vai ter que ser feita? E isso a gente apresenta dentro dos nossos relatórios. Entendi. E aí o empreendimento vai estar com lá sua baia de resíduos, os resíduos que são gerados, qual é a destinação. Então, se for resíduo reciclável, a gente pode fazer uma parceria com a associação de catadores, a gente doar esse resíduo. Resíduo da construção civil tem que ir para um aterro licenciado. Então, porque resíduo chamado o bota fora, vai para um aterro licenciado. O resíduo perigoso vai para o aterro licenciado, que são obrigatórios. Então, assim, é essa gestão que a gente consegue entregar para o empreendimento. Entendi. E mesmo com toda essa entrega, né? Vocês têm uma entrega muito completa. Principalmente para quem está construindo em grande escala, né? Prédios, lotes e tudo mais. A entrega é muito completa. Existe ainda resistência das empresas em contratar um serviço desse? Existe.
Existe muito porque, assim, vamos levar em consideração que tem muitas empresas que só querem atender o que a licença pede. E ficar ali vidrado só naquilo. A licença pede para você apresentar um relatório a cada 6 meses. Imagina que uma obra civil, você vai hoje, amanhã se você for, ela já está totalmente diferente. E a 6 meses. Aí a licença pede lá que para você apresentar um relatório semestral. Uhum. Aí tem empresa que não, é um relatório semestral, eu só quero que você apresente esse relatório semestral. Nesses outros empreendimentos que nós conseguimos implantar essa metodologia, essa gestão, nós vamos mensalmente e nós estamos à disposição, se for preciso, ir todos os dias. E a gente vai mensalmente. Imagina se a gente vai mensalmente, a obra muda, imagina 6 meses. Aquela escavação que estava tendo, daqui 6 meses ela não vai estar acontecendo mais. Então você perde o time da obra. O ambiental está andando fora do contexto da obra. Então, uma dificuldade essa de a gente também colocar na cabeça do empreendedor, do responsável, que a gente precisa, a parte ambiental precisa andar junto da parte da obra, da construção civil. Eles têm que andar em conjunto. Por quê? A gente pode ir hoje e você pode não ter acontecido um incidente, mas amanhã pode ter acontecido um incidente ambiental e aí se você tiver lá com a sua equipe, sua gestão, você vai entrar em contato. Se você não tem um contrato de assessoria de monitoramento desse, você vai ter que, veja, na hora que acontecer um incidente, você vai ter que contratar o cara vai ter que ter agenda para ir fazer a visita, mandar a proposta, aprovar. E se você já tem o contrato, você tem que ir porque você tem a equipe lá disponível. E hoje nós temos uma equipe aí de 4 engenheiros ambientais, um estagiário aí de engenharia civil, que na verdade é engenharia civil e ambiental lá da ACES. E aí a gente está formando e formando essas outras, na verdade nós temos esses outros profissionais, que aí Cláudio não pode atender, Cláudio não vai, mas tem nossos profissionais que vão atender, então a gente consegue atender todo mundo da melhor forma. E existe o respaldo, né? Ali de um com o outro. Exato. Entendi. Agora, vamos falar da parte empresarial. Como é que tu lida para gerenciar esse time? Porque tu falou aí de engenheiros já formados e provavelmente com alguns anos de mercado, e de estagiários, e todos respondem a ti. Como é que tu faz essa gestão? Porque hoje a gente sabe, eu, mais do que ninguém, estou passando por muito disso também, que pessoas, processos e produtos, né? Os 3 P's da gestão. Então, pessoas, elas sempre vêm à frente. Você tem que saber lidar com as pessoas para que você consiga ter um bom sucesso dentro da empresa. Como é que tu faz para lidar com isso? Que engenharia é um ramo diferente do meu. O meu ramo é marketing e tecnologia, mas tem pessoas. Sim. E são, entre aspas, as mesmas pessoas. Entendeu? Arthur, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil tratar com pessoas, mas eu vou dizer a você que, assim, dentro da ACF a gente não tem problemas, assim, problemas que possam ter entre pessoas. Nós somos um time hoje completo, são 7 pessoas. Fora a equipe técnica, nós temos o marketing, nós temos a diretora financeira. Então, assim, a gente nós temos um time completo. São pessoas que a gente consegue resolver da melhor forma. Para você ter ideia, a Luana, nossa coordenadora de projeto, tem 7 anos de empresa. Ela tem 7 anos de formato. Quando ela formou, a primeira empresa que ela trabalhou é na CF. A única empresa está até hoje. Aí eu pergunto, e aí? Então, assim, se fosse uma empresa que tivesse problemas, assim, lógico, a gente consegue a gente consegue, enquanto empresário, eu, você, a gente consegue, tem uma situaçãozinha que vai, a gente consegue contornar. Até porque o nosso time, a nossa equipe não é tão grande, essas coisas, empresas de 30, 40, 100 funcionários. Mas eu não vejo muitos problemas para a gente se resolver dentro de pessoas, dentro da nossa equipe.
Já tiveram pessoas, saíram pessoas, outras pessoas chegaram, e a vida vai acontecendo. E aí, o que eu digo quem está junto do time, quem confia na empresa, no nosso plano de cargos e salários, no nosso manual de governança, a gente não tem mais um manual, num código de conduta até o ano passado. Hoje nós temos um manual de governança, porque a CF hoje é certificada, né, com selo verde do estado de Pernambuco, o selo verde ESG. E inclusive guarda essa informação aí que a gente vai conversar mais sobre isso. Boa, tá? boa. Vai, continua. E assim, nós temos um manual de governança e a gente consegue implantar isso dentro da empresa. A gente conseguiu implantar, a gente tem um trabalho, treinamento, o que pode de aparecer de treinamento na área ambiental ou na área de liderança, que a gente consegue incluir nossos colaboradores, a gente está fazendo e evoluindo, a gente imaginar que eu fui lá um deles, lá atrás, fui. Uhum. Hoje eu estou no topo. E porque o que eu queria que tivesse acontecido comigo lá atrás, que eu não tive, alguma coisa desse tipo, eu vou melhorar. E a gente tem que melhorar, a gente está em 2025, batendo na porta aí já 2026, e a gente precisa, a inteligência artificial dominando, e aí a gente precisa também melhorar a questão mental dos nossos colaboradores, e aí a gente está fazendo isso. Hoje a gente trabalha home office. Uma das coisas melhores que aconteceu dentro da empresa de pessoal foi quando surgiu a necessidade e estava num escritório e já estava cansado, queria buscar outra coisa, fui para outro lugar que eu passei 3 meses. Mas sabe aquele lugar que eu não queria nem pisar, nem entrar? Foi quando eu fiz, rapaz, eu vou conhecer um coworking. Uhum. E aí eu fui lá no Hub, aí conheci Luiz, se você assistir, você, cara, primeira, me atendeu perfeitamente, e aí eu comecei na mesinha lá, né? E aí foi quando eu chamei a equipe todinha e fiz, ó, a partir de hoje, nós vamos pro home office. Meu amigo, a felicidade no sorriso desse pessoal. E aí eu disse, ó, vamos fazer um teste de 3 meses, estendido por mais 3, pra gente avaliar. E eu quero avaliar se a produção vai cair. E eu quero avaliar a satisfação de vocês. E a gente conseguiu fazer uma avaliação de 3 meses. E a outra avaliação foi de 6 meses. Foi quando surgiu uma oportunidade do Office, de uma sala lá no Hub. E essa avaliação foi o quê? Se tivesse ruim, eu sairia. Uhum. Quando surgiu a oportunidade, eu disse, Luiz, arrume esse Office que tá saindo aí, é meu. Vou ficar com essa sala. E hoje tá todos dentro em casa. Quando é dia de visita de empreendimento, quando é dia de visita de novos contratos, que precisa ir para campo, todos se reúnem, a gente se reúne, vai fazer as visitas e a elaboração dos projetos, é tudo dentro de casa. Luana, coordenadora, consegue controlar dentro. Produção, eu devo dizer, aumentou, Arthur. Minha produção aumentou. Por quê? A satisfação do colaborador aumentou. Meu clima organizacional está bem. Nós temos um contrato com a barragem terminou a de Barra de Panelas, passamos 1 ano e pouco lá na Barra de Panelas, e nós estamos com a Barragem de Gatos, fazendo a gestão ambiental da Barragem de Gatos, junto com a construtora, nosso contratante. E a Amanda é nosso ponto focal da barragem. Então, 2 vezes por semana ela vai para a barragem. Então, ela se encontra comigo, pega o carro da empresa, vai para a barragem, volta, depois quando chega vai para casa e tudo acontece. Não tá home office, a gente, na verdade, eu não posso nem dizer híbrido, porque a gente hoje não tem um escritório para eles virem passar um dia lá, mas é home office mesmo, e ficam fazendo as visitas no dia realmente de visita. E a satisfação tá maravilhosa. Entendi, Tá? entendi. E a gente consegue medir isso nas nossas reuniões mensais. A gente geralmente bota um ponto lá na pauta e, gente, como é que tá a questão do home office? Não tem, todos eles
Só tem a agradecer realmente por Esse formato, né? formato. Aí você teve uma das nossas colaboradoras, o Keline, tinha acabado de comprar o apartamento dela. Tinha acabado de comprar. Ela mora aqui no Indianópolis e o escritório é lá na Rui Barbosa. E ela tinha acabado de comprar. E uma das coisas que ela me disse foi o seguinte: eu tô agora aproveitando meu apartamento recém-comprado. Então, assim, isso é uma satisfação. Sim. E quando não perde produtividade pra gente, né, como cabeça da empresa, é ótimo. Porque por muito tempo, eu tenho 5 anos de NGP, por 4 anos foi a equipe full home office. Uhum. Full home office. Eu não via ninguém presencialmente. Inclusive, até hoje tem um colaborador que eu não conheço ele presencialmente. Ele está comigo há 3 anos e meio, quase. Entendeu? Então, sempre fui defensor do home office. Sim. Hoje a gente está partindo para um lado mais presencial por conta de momento. Mas eu pretendo voltar e ficar na escala híbrida. Sim, sim. Que é o que mais condiz assim, com o modelo de negócio que a gente tem. E é uma coisa muito interessante para ti, porque engenharia, quem diria? Engenharia é home office. Uhum. Entendeu? E não é totalmente híbrido, como tu falou. Interessante essa parte, porque ela vai para a parte física do trabalho quando precisa ir em visita técnica. Sim, sim. Caso não tenha, home office. Projeto, resultado ali, relatório, ela A pergunta é o seguinte: se eu tiver com uma sala de escritório, todos os meus colaboradores, todos os dias, eles não estão na obra, eles não estão fazendo visita. Se eu tiver numa sala de escritório, e se não for num dia de visita à obra, eles vão estar onde? Na sala do escritório. Uhum. Fazendo o quê? Fazendo Elaborando os projetos. Sim. Ele não pode estar em casa, não? Exato. Concordo. Então, ele vai ter que sair de casa para ir lá para fazer isso aqui. Eu vou avaliar. E eu consegui ter uma produção melhor do que estava se deslocando de casa para lá e Sim. a produção tá Sim. bem melhor e eu não tenho a reclamar. Eu já disse a eles, hoje eu não tenho uma avaliação para a gente voltar para presencial. A não ser que aconteça uma situação muito que a gente realmente precise ou fazer um híbrido ou presencial. Mas hoje não tem uma situação que necessite. As visitas acontecem quando estão programadas, elas estão acontecendo e as coisas estão fluindo muito bem. Muito Ótimo, bem. muito bom. Tu falou sobre IA e selo verde. Vamos começar pelo selo verde. Conta pra gente o que é o selo verde e conta da tua premiação, né? Que a CE foi premiada aí com o selo verde e a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado também, com né? Certeza, com certeza. Esse é um programa, na verdade, o Selo Verde é um programa do governo estadual, junto da JUSEP, que até em 2024 era um programa só de meio ambiente. Ele só tratava de meio ambiente. Em 2025 eles vieram com um programa novo, que aí veio o programa Selo Verde ESG, que aí vem o programa mais completo, incluindo o social, a governança e o meio ambiente. E aí, uma das metas do ano era, metas e objetivos do ano era a gente se candidatar e tudo dando certo, a gente ser certificado. E aí, com a ajuda da minha amiga Dilza, um abraço, viu? Tamo juntos sempre. E aí, junto da equipe, junto de Dilza, a gente conseguiu formatar, que a gente já tinha um código de conduta, e aí a gente conseguiu montar esse manual de governança, juntar, porque assim, a gente já faz muita coisa, Arthur. A gente já tinha muitas coisas, só que a gente tá guardadinho e a gente nunca apresentou. E aí a gente começou a apresentar justamente para a inscrição do Selo Verde. E aí a gente começou a juntar as evidências. Gente, a gente vai ter que fazer um batalhão aqui agora e buscar as evidências do dia que a gente fez a ação social, no dia que a gente fez uma palestra de educação ambiental, no dia que a gente fez um programa de comunicação social numa comunidade. E aí, Tiago do marketing, vamos juntar as evidências, juntamos tudo e nos inscrevemos no Selo Verde. E aí veio a fase, passamos da fase documental, teve a auditoria, passamos da auditoria e fomos certificados no Selo Verde ESG 2025. Esse selo esse ano é válido por 2 anos, então a empresa está certificada até 2027. E uma meta batida, né? um objetivo concluído.
Cláudio, por que isso faz tão importância para vocês? Porque eu falo de meio ambiente para os meus clientes e eu não estou fazendo minha parte. Eu falo de meio ambiente para os meus clientes, eu digo que ele tem que cuidar do meio ambiente e o que é que eu estou fazendo? O que eu consigo mostrar hoje é a empresa Engenharia Ambiental conseguiu o selo verde e aí a mais do que o selo verde é que a gente tem evidências tanto no social quanto na governança da empresa. Um dos pontos para a gente ganhar governança, alguns itens de governança foi o home office, foi o benefício que nós temos para os colaboradores. Então, a gente tem o benefício do iFood benefício para os colaboradores. Então, isso, junto de outras evidências, a gente conseguiu o selo verde e aí fomos em junho receber essa premiação lá das mãos da governadora Raquel Lira. E a CF Engenharia Ambiental é a única empresa de engenharia ambiental, de gestão ambiental do interior do estado de Pernambuco. Tem outra empresa de engenharia ambiental também que foi classificada lá em Recife, e aí ela atua muito na região também, mas aí falando de interior mesmo, vamos colocar aí de Gravatá a Petrolina, a CF é a única empresa de engenharia ambiental certificada com o selo verde ESG do estado de Pernambuco. Assim, foi uma satisfação, uma emoção muito grande. E a gente tem que divulgar, né, Arthur? Tem que divulgar. E a gente tem que divulgar. Tem que falar. Tem que falar. Porque não é sempre que o interior é tão reconhecido assim. Exatamente. Né? Aí quando estava lá na parte lá da frente, quando foi anunciado, CF Engenharia Ambiental, lá de Caruaru, Raquel Lira fez... Ah, minha cidade querida. E aí ela disse, meu país, tá vendo? Representando aqui nossa cidade. E aí é uma satisfação muito grande. E aí a gente tem que realmente divulgar, porque é um programa muito complexo. Porque assim, até o ano passado, para você ter ideia, até o ano passado era só meio ambiente. Então era algumas pequenas coisas. Esse ano virou ESG. Foram 110 empresas inscritas. 110 empresas inscritas. Entre micro, pequena empresa, médio porte e grande porte. Das 110, só foram classificadas 14. E a CF está dentro das 14 do estado de Pernambuco. Então assim, é uma grande satisfação e a gente precisa divulgar. E as empresas realmente precisam saber, nossos clientes precisam saber que a empresa que está prestando serviço ambiental para eles tem um selo, tem uma certificação, tem um programa de governança, tem um programa social. Nós estamos vamos lançar aí uma ação social para os nossos colaboradores, parceiros, você está dentro, nosso parceiro Cássio também vai estar dentro, nossos parceiros, não posso divulgar agora, mas depois a gente vai divulgar aí uma ação social que vai mexer com a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores e dos nossos parceiros. Massa. Então, é mais uma ação social que nós estamos fazendo. Entendi. Então, é aquele negócio. Eu sempre digo, não tem ninguém fazendo, mas eu estou fazendo o diferencial. É o que importa. Assim? É o que bota a CF onde ela tá. Isso. Né? E eu não sei qual é a ação não, mas eu topo. Você tá dentro, Vindo de você, eu sei que é você coisa tá boa. dentro, que você já tá na vibe aí. Você já tá na vibe. Mas falando agora, me despertou a curiosidade sobre essa questão de home office, engenharia ambiental no home office e hoje IA na engenharia ambiental de Isso. home office. Como é que funciona assim? Vocês têm algo voltado à prestação de serviços de engenharia ambiental que utilize IA? Ou vocês utilizam IA no dia a dia de vocês, mas não diretamente no projeto? Ou existe algo do projeto que vocês aplicam, tecnologia e tudo mais? Vamos lá. Nós fizemos, nossa equipe técnica fez recentemente um curso de um profissional do Brasil que ele implantou um sistema, justamente uma inteligência artificial, para a elaboração de projetos e também até mapas, que a gente precisa elaborar alguns mapas para os projetos. E aí a gente utiliza também a inteligência artificial para em algumas elaborações de projetos. A gente segue lei, a gente segue nossa normativa, mas hoje a gente também utiliza a inteligência artificial, porque aí se a gente pergunta lá, ela vai responder e a gente não vai só confiar nela, a gente também tem que ter a nossa técnica, o nosso profissionalismo do que é que a gente sabe, o que é que a lei diz, e a gente realmente, com certeza, utilizamos inteligência artificial
na elaboração de nossos projetos. Nós temos você disse que um dos próximos convidados seu aí é Tiago Pedro, da Softmakers. Isso. Ele com certeza está escutando isso agora, eu já falei com ele já. Boa. Tiago é nosso parceiro. Tiago, nós temos duas vertentes com o Tiago. Ele... Eu fui com uma demanda para Tiago. Tiago, eu tenho uma dor. E minha dor é porque eu quero que minha equipe agilize a elaboração do projeto ambiental. A gente faz a visita e o projeto ambiental é todo digitado. Imagina aí, 60, 80, 100 páginas de vez em quando, tem relatório que depende do empreendimento. E eu disse, Tiago, eu procurei no Brasil e não achei, Tiago, um aplicativo de meio ambiente que eu faça a vistoria na palma da mão. Existe aplicativo de saúde e segurança do trabalho. Eu tentei pegar esse aplicativo, mas não se encaixa com o meio ambiente. Tentou Tiago, adaptar e ainda não ia. Não então, vai. Tecnologia pro teu lado, ele é bem rústica nisso, né? Aí eu cheguei, Tiago, estou precisando disso. Ele fez, eu lhe ajudo. Vou fazer um aplicativo da CEF. E hoje nós temos um aplicativo que semana passada foi feita a primeira, depois da criação mesmo pela equipe de Tiago. Nós estamos em fase do teste mesmo em loco. E logo nós vamos estar lançando esse aplicativo. Esse aplicativo é nosso, é próprio da CF Engenharia Ambiental, que nós vamos utilizar em todos os nossos clientes, nossas visitas, e a gente vai conseguir ter uma rapidez na entrega, tanto na vistoria, quanto quando chegar, baixar essa vistoria no computador e esse relatório ser enviado, porque ele já vai estar pronto. O relatório da vistoria, na hora que o analista terminar lá a vistoria, ele vai colocar em salvar. Na hora que ele chegar no computador, na hora que ele chegar em casa no computador, vai estar lá. Ele só vai fazer pequenos ajustes e mandar. Ele não vai ter trabalho nenhum de elaborar o relatório, porque o relatório já vai estar... Já vai ser prático, né? Já vai ser prático. Isso é muito interessante, porque a IA, Cássio veio antes de você e Cássio falou que era inevitável. Eu concordo muito com essa fala, porque a IA, hoje, ela entrou, como o smartphone entrou na sociedade há 15 anos atrás. Uhum. Quando o Steve Jobs apresentou o primeiro iPhone sem tecla, só com um botãozinho lá de ligar o dispositivo e tal, ali incorporou um método, uma forma de ter um smartphone que ele não volta. Sim. Não volta. Vai ser, eu acredito que ninguém compraria um telefone com teclado hoje em dia. Entendeu? Então a IA, ela tá aí pra isso. É inevitável. Ela é igual o Thanos dos Vingadores. Eu sou inevitável. Pronto, é a IA. Ela é inevitável. Quem utiliza ela a seu favor, ganha tempo, ganha energia, ganha capacidade operacional. Eu sei porque eu sou assim. Hoje a gente deveria ter uns 3 ou 4 gestores a mais. Com IA, com processo, com modelagem, a gente conseguiu matar assim, essa capacidade operacional. Conseguir mais capacidade operacional com menos pessoas. Então isso é uma coisa muito, muito a favor. E o teu caso de tu ir atrás, não ter uma tecnologia na tua área que pudesse atender teu problema, mostra o quão o mar tá azul. Isso, né? Para você e para quem é aí tecnologia, se atente a isso, porque é uma oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado que quando eu fui atrás, busquei, não encontrei. Cheguei para Tiago, ele disse, vou atender seu problema e estamos aí prestes a lançar. E Arthur, esse aplicativo vai ser lançado para profissionais de engenharia ambiental do Brasil. Pronto. Ó. Então, minha equipe vai utilizar, minha empresa vai usar, mas nós vamos disponibilizar o aplicativo para um profissional que queira baixar ele vai ser pago, lógico. Sim. Você vai pagar pelo aplicativo e você vai utilizar esse aplicativo com o nome da sua empresa, porque ele vai estar lá no protótipo seu. Você vai colocar o nome da sua empresa, tudinho, mas é um aplicativo criado nosso. Então, assim, que satisfação poder fazer isso e aí adiantar e agilizar o processo. Aí aonde entra? Investimento, inovação, é tudo. Investimento, inovação e ainda mais satisfação do meu colaborador. Porque eu vou diminuir o trabalho dele.
Tá literalmente ajudando ele a entregar resultado. Eu vou diminuir o trabalho dele, ele vai diminuir muito na elaboração do relatório, vai estar pronto. Ele vai fazer um ajuste ali e enviar. Tem muito empresário... Vou ganhar produção. Claro, é exatamente essa parte. Tem muito empresário que acha que o trabalhador que faz as coisas rápido e com qualidade, acha que ele pode fazer ainda mais. Ah, não, porque ele poderia tá fazendo ainda mais. Nem sempre. Às vezes, se você colocar um pouquinho a mais, cai a qualidade da entrega, Isso. dá problema. Aí é onde entra burnout, né? Tudo Saúde isso. mental aí que Saúde mental que tá em alta, em R1, por aí. Mas o que você tá fazendo é uma coisa que todos os empresários deveriam fazer. É focar em... Não é só aumentar a quantidade de demanda que o colaborador tem que fazer, mas dar a tecnologia hoje, né? A tecnologia a favor dele para que ele entregue mais rápido o que ele tem, de forma mais facilitada, com a qualidade em alta, sem que afete o psicológico, né? Principalmente de home office. Isso, veja. Aí eu vou ter mais tempo que ele possa aplicar em outra demanda. Se eu tenho uma demanda que está parada lá e eu conseguir fazer esse investimento e essa inovação aqui, eu vou conseguir ter mais tempo. Então, se ele tinha 5 dias para elaborar um projeto e ele passava 3 dias nesse relatório, ele vai ter 1 dia do relatório, que vai ser a visita com a entrega, que já vai estar pronto, e ele agora vai ter 7 dias para entregar o outro projeto. Então ele vai ter mais tempo para estudar, para poder ter mais qualidade no projeto, e aí a gente consegue entregar com mais qualidade para o nosso cliente. Bom, muito bom. Essa questão de estudar é muito interessante. A gente na NGP, a gente tem uma cultura de aprendizado contínuo. Então, com cronograma, o pessoal, os próprios colaboradores fazem apresentações sobre algo que eles dominam e passa para a equipe. Isso vem muito da parte de Nathalie, que ela está muito à frente de estratégia de projeto, ela passa para os colaboradores. Aí tem um que ele é muito técnico, ele sintetiza o que ele sabe da técnica dali que está tendo atualização direta no Meta, ele pegou essas atualizações, sintetizou na apresentação, passa para os outros colaboradores. Essa parte de aprendizado contínuo, dado ao tempo que ele consegue dedicar a fazer isso, por conta da tecnologia aplicada à rotina dele. Exato. Isso aí não tem como evitar. E tá inserido o quê? IA. Tá inserido inovação e a gente não pode correr disso, não. Não pode correr. A gente sabe que só vai avançar e a gente não pode correr. E aí a gente tem que se adequar, a gente como empresa de engenharia ambiental, temos que nos adequarmos a essa evolução. Então, eu vou deixar de ter meu colaborador, a cabeça pensante ali? Não. Eu vou também utilizar a inteligência artificial, o que é que eu posso fazer de inovação para adequar a empresa nesse avanço. Sim. Aí eu vou ganhar, como a gente disse, tempo, vou ter mais qualidade, vou ganhar mais energia e assim, produção da equipe. Aí Exato. E aí é um investimento assim que nós fizemos e aí logo a gente vai estar lançando esse aplicativo Vistoria. O nome do aplicativo, né? Vistoria CF. Então aí a gente já está fazendo os testes e vai lançar logo aí no mercado. Muito bom saber que você está fazendo parte de uma revolução no seu mercado. Isso. Né? E é um produto, né? Veja, produto. Eu que só fazia consultoria, projeto, consultoria. Só serviço. Tô lançando um produto aí no mercado. Lançando um produto no mercado. É onde você consegue ter escala. Muito bom. Eu queria que tu falasse sobre alguma história de bastidor teu. Alguma história de bastidor que tu olhou assim, um caso curioso, um caso marcante, algo que tu conseguiu aprender com aquilo ali, um caso isolado. Tu tens alguma história aí dessas engenharias? Com certeza deve ter. Puxa aí na caixinha. Rapaz. Na lata assim Um desafio muito grande, uma empresa que... Vamos lá, um desafio, pronto. Você aí melhorou a situação, desafio grande. Vamos lá, levar em consideração aí nosso cliente, a AWA Construtora, com a construção do novo hotel WA. Alisson chegou para mim e disse, olha, eu preciso ter alguma certificação
ambiental para o novo hotel. E eu disse, vamos buscar. Aí fui estudar e identifiquei a certificação LEED. E aí eu e Luana, a gente se debruçou na certificação LEED. E aí a gente foi estudar mesmo o que era uma certificação para novos empreendimentos, novas construções, tudo. E cheguei para a Alisson e disse, Alisson, tem uma certificação LEED, é uma certificação internacional. Uma certificação... A Siri querendo falar. Meu Deus. Uma certificação internacional. E ele disse, eu topo, faça, bora sim, bora. Lá vai eu e Luana, foi para São Paulo, atrás da empresa que possa nos ajudar montar essa parceria. E a gente encontrou a Proactive, lá de São Paulo, uma empresa renomeada já no Brasil, com vários empreendimentos já certificados LEEDs, que é uma certificação internacional mesmo. E aí a gente foi para São Paulo, conheceu o pessoal, visitou vários empreendimentos em São Paulo certificados, empreendimentos já em construção e construídos, certificados. E aí o pessoal mandou a proposta, a Alisson aprovou, e aí é um desafio que é novo pra gente. Então, assim, a gente nunca pegou uma consultoria dessa, de uma certificação, e já passei por certificações, como eu disse lá no início, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, mas totalmente diferente. Essa certificação LEED é totalmente diferente. Então, está sendo e vai ser um desafio até o final da obra. Vai ser um desafio nosso, mas tenho certeza que vai dar certo, porque assim, quando eu me abraço com uma causa, Arthur, pode ser o que for, pode ser em casa, na família, pode ser no trabalho, no meu esporte, em tudo. Quando eu abraço mesmo a situação, só solto quando o negócio vai dar certo. Então, a gente está abraçado mesmo nesse desafio. Muito novo para a gente, da CF, muito novo para a WA. Então vai ser o primeiro empreendimento da WA certificado LEED. E a WA é grande. E a WA é grande, tem vários empreendimentos aí rodando. Sendo certificado, vai ser o primeiro hotel do Nordeste certificação LEED. Então, veja o desafio. Caramba. Veja o desafio. Primeiro do Nordeste. Primeiro do Nordeste, a certificação LEED. Então, veja o desafio que a CF está enfrentando e que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, assim, é um desafio, mas assim, a gente tá e no final vai dar tudo certo. Massa. Muito bom. E aí veja o quanto no final vai ter o reconhecimento, né? Claro. Vai ter o reconhecimento porque é um investimento alto que a WA está fazendo, não só de consultoria, não só de certificação, porque tem que fazer um investimento. Imagina, vou só dar um exemplo para você, imagina que o empreendimento lá, dos outros empreendimentos da WA, vamos levar em consideração o Epic, que terminou recentemente, eles utilizaram lá de suas louças e metais um tipo de material, que esse tipo de material não economiza tanta água, e é um custo X. Só que para o WA Hotel ele precisa utilizar outro material que economiza X de água, que tem um valor X vezes 4. Então ele precisa, até o equipamento que é utilizado na obra ali final, que o consumidor vai usar, tem que ser dentro das normas da certificação. Tudo tem que ter uma lista, tem que ser aprovado pela certificação, porque vai ter que estar comprovado que aquele equipamento, aquela louça sanitária, aquela bacia, aquele equipamento da torneira lá, que tem um acionamento, ela economiza X de volume de água, parará. Tudo isso é contabilizado. Então, se ele gastava X para ter um equipamento, ele vai gastar X vezes mais 2, multiplica pelo empreendimento todo. Quantidade de quarto, quantidade de local. Que isso vai ter. Então, por isso que eu estou dizendo, não é um investimento só, não é recurso só de consultoria, de mão de obra, de profissional, é recurso também de material. Entendi.
O ar-condicionado que vai ter ser utilizado poderia ser qualquer um, mas para a certificação LEED ele tem que ter uma eficiência energética dentro do padrão da ANBR e ele tem que ter uma economia de energia e um consumo de água dentro daquele padrão. Caramba. O equipamento é diferente, o sistema é diferente, o custo é diferente. É um desafio, não só para a CF, não para a WA, mas para toda a equipe que está. Nós temos equipe de arquitetura, projeto complementar de climatização, acústica, paisagismo, elétrica, água, esgoto, todo mundo tem que estar envolvido. Todo mundo tá envolvido nessa certificação, inclusive no material. Todo mundo está envolvido, inclusive também obra, né? Na obra. A obra, porque nós temos, mensalmente, vem uma consultora de Recife, da consultoria de São Paulo, vem fazer a vistoria na obra para saber como é que a obra está andando. Esse relatório, todo esse material, esse relatório que ela faz mensalmente e esse material que está sendo esses projetos, isso vai virar um dossiê que vai ser enviado para os Estados Unidos para a certificação, para eles analisarem e ver se o empreendimento vai ser certificado. Caramba. Aí depois de tudo isso, ver se. Por isso que quando a gente publica alguma informação, tudinho, a gente coloca assim. Possível certificação LEED. A gente não pode dizer que vai ser certificado. Possível certificação LEED. Até sair. Depois que sair a certificação LEED em todo canto. LEED, ele vale por 5 anos. Entendi. Aí vale por 5 anos e aí ela tem que estar sendo feita uma manutenção. Na verdade, ela vale por 5 anos, aí a gente tem que ter registro, ponto. Depois que ela estiver em operação, o empreendimento estiver em operação, consumo de água tem que ser controlado, consumo de água, a gente tem que ter o registro desse consumo de água, consumo de energia, tudo resíduo que é gerado depois do hotel funcionando, o resíduo que é destinado, tudo em tem que ter registro durante esses 5 anos. Na certificação, na recertificação de 5 anos, todos esses documentos viram outro dossiê que é para mandar para os Estados Unidos para recertificar o empreendimento. Caramba, bicho. Então, se eu queria um desafio aí, que tu contasse um desafio, tu falou um de verdade agora. Pronto, meu exatamente. Amigo. É um desafio mesmo. Um desafio grande. Muito complexo. Assim, quando o Alisson disse, olha, vamos certificar. Eu, rapaz, não conheço nada, mas eu vou atrás. Vou estudar, vou entender o que é isso. Ó, Alisson, preciso ir para São Paulo, conhecer a empresa e ver lá e ter um treinamento com eles. E ele fez, vá-se embora. E aí a gente foi, e aí fechou, e aí a gente tá aí, nessa luta. Interessante. Realmente, e quando sair a certificação, vai ser mérito de todos os envolvidos. De todos. Muito massa. Quando eu disse lá, equipe multidisciplinar, é uma equipe multidisciplinar da obra, a consultoria, a arquitetura, a todos os projetos, a gente fala de alta direção, de Alisson, de Valber, é todo mundo envolvido. É da alta direção até o chão do o colaborador lá, o servente, o pedreiro da obra. Entendi. O trabalhador, tem que estar todo mundo envolvido. Perfeito. E aí a gente faz treinamento de educação ambiental junto a eles, então a gente tem que estar todo mundo envolvido, tá todo mundo no mesmo barco. Entendi. Muito massa. Essa parte da certificação, selo verde e tudo mais, tu acha que isso é o futuro da engenharia ambiental do Brasil? Quanto mais o pessoal da engenharia ambiental estiver envolvido com o propósito, tu acredita que mais empreendimentos vão estar certificados, mais vai surgir dessa parte ambiental? Arthur, eu vou ainda em outro ponto que você tocou aí, eu vou dizer que o futuro vai ser empresas certificadas ESG. O ESG veio com, assim, todo mundo tá muita gente falando, mas eu vou dizer o seguinte, quando daqui a pouco uma empresa não tiver um ESG implantado na sua organização, a sua organização pode perder um contrato para um cliente que diga, eu só tenho fornecedores aqui que tenham implantação de ESG, que tenha trabalho social, governança e meio ambiente. Hoje eu estou fazendo uma pós do Bureau Veritas de ESG.
Então, ano que vem eu vou estar certificado, eu vou ser pós-graduado em ESG. E é a situação do futuro. A gente já consegue ver situações de empresas que estão perdendo concorrência por outra empresa porque ela não tem ESG implantado. Ela não tem um compliance de uma governança, ela não tem programa social, ela não tem a diversidade dentro da organização e ela não tem um meio ambiente implantado. Para você ter isso, você não precisa só ter um profissional, você não precisa só ter um. Você tem que ter o profissional da organização. Muitas organizações, quem faz mais a parte de governança pode ser a pessoal ali do RH, que vai mexer mais pessoas, mexer com pessoas, social também. E é o meio ambiente. Vai ter que ter um engenheiro ambiental. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Viu que quando você perguntou, eu primeiro falei do ESG e terminei no meio ambiente. Não tem para onde correr. É uma equipe multidisciplinar. ESG, mas não é uma pessoa só. Não é uma pessoa só. Tem que a organização tem que estar toda envolvida. Então, assim, é o futuro, empresas pensarem no ESG. Que aí, voltando um pouquinho aqui, sobre a questão da certificação LEED. Sabe o que é hoje a certificação LEED? Pra gente hoje é muito novo, aqui na nossa região. Em São Paulo, o LinkedIn, o escritório do LinkedIn em São Paulo, ele está inserido dentro de um empreendimento certificação LEED Platino. E quando ele foi inserir o escritório em São Paulo, ele disse, eu só posso ser inserido com empreendimentos que foi certificado LEED. É uma exigência do LinkedIn, do escritório do LinkedIn. Entendi. Então aí já tem aquela do mercado. O mercado já vai selecionar aí os bons, né? Acabou. O hotel vai ser certificado. Então, quando eu estava dizendo a Alisson, a gente viu lá, Petrobras, LinkedIn, tô esquecendo aqui, acho que Amazon, acho que eu vi escritório da Amazon no empreendimento certificado. E esses escritórios só estavam em empreendimentos. E o consultor que acompanhou a gente disse, esses aí só estão aqui por conta do certificado, que ele é platino, ó. E veja que a certificação LEED é Green, Silver, Gold e Platino. Ainda tem mais 3 abaixo do platino. E só pode ser platino. Ele só tinha que ser platino. Então, assim, você consegue abrir o mercado. Você está com uma empresa, um empreendimento certificação, você consegue trazer grandes empresas para o seu negócio e você deixar a concorrência de lado porque seu empreendimento é certificado. É a mesma. O que eu quis trazer da questão da certificação LEED é a questão do ESG. Vai chegar também num momento que vai ser escolhido fornecedor se você tem uma certificação. Vai ser escolhido com base nos méritos certificados que tu tem. Exatamente. Entendi. Eu imagino até que hoje já seja muito assim para quem presta serviço ou atende, né, instituições governamentais. Porque aí eles são muito incisivos nessa questão. Isso. Entendi. Isso. Muito massa, muito massa. Cláudio, vamos caminhando para a parte final. Eu queria que tu dissesse um conselho, deixasse um conselho aí para quem quer empreender nessa área, quem quer estudar engenharia ambiental, já que você disse que tá havendo um movimento de mercado para ESG, já está fazendo pós nisso, tá havendo um movimento de mercado desde 2004, 2005 ali para engenharia ambiental e hoje ainda está nadando no mar azul. Sim. Quando se fala de tecnologia voltada para engenharia ambiental. Queria que tu deixasse aí um recado para quem pensa empreender, estudar. Vamos lá, eu sou daquele que diz assim, que não desista nunca. Se você quer e está começando a faculdade, pense mesmo se é isso que você quer. Terminou, não desista. Tenha que se profissionalizar, estudar, se aperfeiçoar, porque assim, tem muitos profissionais. E só vai estar na frente
os bons. Quanto mais vagas tiverem, quanto mais oportunidades de empreender, só vai ganhar concorrência quem tiver preparado. Só vai conseguir quem tiver preparado. Não porque eu sou igual e eu não quero, tá bom demais para mim. Então você vai ficar para trás e aquela pessoa que está estudando, está se aperfeiçoando, vai conseguir mais contratos, vai conseguir evoluir, vai conseguir atender fora da caixinha, vai sair de uma região, vai atender mais outros municípios, vai atender outro estado. Então, tem profissional, tem espaço, eu digo que tem. Tem espaço. Tem espaço. A gente não consegue atender todo mundo, até porque se a gente for abraçar o mundo, a gente vai endoidar. A NR1 tá aí, né? A NR1 tá aí, então assim, a gente tem espaço para todo mundo, mas aí tem que se aperfeiçoar. Foi isso que quando esse ano a gente conseguiu o ESG e eu procurei várias instituições para eu poder fazer a pós de ESG, porque vai ser um próximo produto nosso, né? Vai ser um produto da CF, vai ser a implantação de ESG em organizações, em empresas. Mas como é que eu vou implantar o ESG na empresa? Como é que eu vou querer vender o ESG para a NGP se eu não sou certificado? Se eu não tenho um respaldo educacional, respaldo né? educacional em ESG. Entendi. Eu falei, não, primeiro eu tenho que estudar. Eu tenho que saber o que é o ESG no fundo mesmo. Eu vou ter o título de pós-graduado em ESG. Aí quando eu vou montar meu produto, vou montar meu serviço e vou poder chegar para Arthur e dizer, Arthur, vamos implantar o ESG aqui na sua organização. Vamos montar o ESG na AWA e qualquer outro que seja outro cliente nosso daqui. Então, assim, eu estou estudando. Então, tem que dar um passo à frente. Então, o recado é esse. Não desista. Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. Eu vejo você aí direto em Recife, aprendendo, estudando, em curso, em palestra. Tem que estar. Uhum. Participei agora de uma imersão em 2 dias agora em Recife, que aí a gente, 2, 3 insights que a gente tem, paga. 2, 3 insights que a gente tem lá, paga a imersão. É aquele insight que você tem, eu agora vou implantar aqui, eu agora vou pensar diferente. Exato. De uma pessoa que está rodando o Brasil falando disso. Então, assim, tem que estar nesse meio. Concordo plenamente. Concordo plemente. Levantar na cadeira. Levantar da cadeira e sair mesmo. Sim. Não é ficar sentado, sim, não, aqui esperando cair do céu, não. Sim. É isso. Eu concordo. Isso. Eu concordo plenamente. Eu, por muito tempo, já postei até um vídeo sobre isso. Eu sempre fui um cara que não gostava de estudar no colégio. Não gostava de estudar. Eu desisti de 3 faculdades. Hoje eu estou fazendo a 4ª faculdade e não vou desistir dessa, é extremamente necessária para mim. Mas eu não perco uma oportunidade de estar em imersão, palestra, curso, treinamento. Eu não perco nenhuma oportunidade. Primeiro pela parte educacional, como você falou, um insight paga e deixa juros. Sim, né? Sim. Muitas vezes cansei de ter insights em palestras que muita gente julgava ruim. A pessoa falou uma coisa e era isso. Poxa, era isso aí. E segundo por quê? Conexões, exatamente. Network. Eu gosto muito de network. Você aí, rei do network. Eu gosto muito de me conectar, gosto muito de conhecer novas pessoas. Isso gera negócio. Então, isso para mim, para minha posição atual, para o que eu faço hoje, é extremamente importante. Então, a parte educacional, ela vem e traz um bônus no network. E, inclusive, um conselho, esse conselho que você deixou é perfeito. É perfeito. Porque eu vejo muita gente hoje, estuda um pouquinho, aprende o que precisa, ou só se forma, sai, mete a cara no mundo e para.
Exatamente. Entendeu? Fica esperando cair do céu. E fica lá. Eita, e agora? O que é que eu faço? Não vai. E reclamando, né? E reclamando. Não, porque tá ruim, as coisas tão ruins. Tu tá fazendo o quê pra Começa a melhorar? botar culpa em político. Ah, por conta de político. Ah, por conta de não sei o quê. Ah, porque é a minha religião. Ah, porque é minha cidade. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Terceirização de responsabilidade. Terceirização de responsabilidade. Isso não é legal. E quem tá em cargo de gerência, como empreendedor, como dono, terceirizar a responsabilidade é perder dinheiro. E tá no lugar errado, E então. tá no lugar errado. Entregue, venda sua empresa. Tá no lugar errado. Que... Gestão de crise. Tô estudando isso depois, viu? Isso é muito bom. Gestão Isso é de muito crise de governança. Se você não tá conseguindo sair dessa crise que você tá dizendo que você tá esperando cair do céu, monte um plano de ação ou saia da jogada e faça outra coisa. Se você não tá conseguindo sair dessa gestão de crise, tem alguma coisa errada. Perfeito. Ou é você que está errado. Ou é você que está errado. No lugar errado. Exatamente. Muita gente fala, né? Só tem 3 objetivos para uma empresa: quebrar, vender ou herdar. Pronto. Né? Se você não está fazendo gestão de crise, você só tem uma oportunidade, que é quebrar. Quer quebrar. Antes de quebrar, tente vender. Pelo menos sai com dinheiro no bolso. Pois é isso. Cláudio, por favor, deixa aí tuas redes sociais para o pessoal te seguir. Enge.claudiofilho, minha pessoal é aberto, eu compartilho algumas coisas também. E CF Engenharia Ambiental, @CF Engenharia Ambiental lá no Instagram, e cfengenhariaambiental.com.br, nosso site. Dizer aqui a satisfação de estar aqui, viu, Arthur? Obrigado pelo convite. Arthur, NGP, nosso tráfego pago junto com o nosso marketing Cássius. Então, estamos evoluindo nas nossas... Estamos fazendo nas nossas muito metas, barulho. né? Estamos fazendo barulho na região. Estamos fazendo barulho. Então, assim, essa consultoria aí que aí... Até Cássio botou esses dias que a CF é o cliente mais antigo deles. Sim. É o cliente mais antigo. Aí eu acredito que um dos mais antigos nossos também. Se eu for puxar no sistema da gente, eu acho que vocês estão... Porque a gente fez um trabalho, depois parou um pouquinho, mas e a gente retornou e tá até hoje. Exatamente. Então, eu acredito nisso, Arthur, que a gente precisa estar em evidência. Sim. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Quem não é visto não é lembrado. Como é que eu quero que o meu cliente lembre de mim, ou um possível cliente que viu lá um outdoor, ou que viu nas redes sociais, que ele ainda é um lead, e aí depois, rapaz, eu lembrei, eu tô precisando de um engenheiro ambiental, eu lembrei daquele cara lá. Exato. Então, assim, a gente está fazendo como você disse, uma revolução, e a gente não vai parar. Vamos avançar com o nosso marketing, com o nosso tráfego. Tá dando certo, e aí... Vamos junto. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui e apresentar a minha história para suas redes sociais, e muito bom. Sempre vai estar de portas abertas aqui para a gente conversar. Agora a gente já conhece mais você. Show. E agora a gente pode vir outras vezes conversar sobre outros tópicos. Bom demais. Pode ficar tranquilo. Eu agradeço sua agenda, que eu sei como é a sua agenda, né? Além de empreendedor, engenheiro, dono da CF, atleta de basquete, e ainda atleta de corrida de rua. Todo dia. Hoje, na hora do almoço, eu vi histórias correndo lá. Olha, que coisa boa. Você não tem noção, não. Gente, você não tem noção o que a corrida mexeu assim, tá me fazendo bem da mente. Eu acredito. Eu farrapo muito nos treinos, na corrida também, principalmente, mas quando eu faço, assim, uma semana, 15 dias de treino bem consolidados, com a consistência boa, a cabeça é outra coisa. E aquele negócio lá que eu disse que ia lançar lá, tá envolvido alguma coisa de corrida aí, né? Daqui a pouco a gente mexe, daqui a pouco a gente lança. Muito bom. Pessoal, satisfação, espero que tenham gostado desse novo episódio. Puxaram minha orelha, porque no episódio anterior eu não pedi para vocês se inscreverem, então se inscrevam, deixa o like, deixa um comentário aí no YouTube, vou responder todo mundo. E satisfação, muito obrigado, até o próximo episódio.